Olá, meus queridos. Então, gravando aí, vamos para a nossa quinta e sexta aula, não é isso? Quinta e sexta aula. Deixa eu abrir aqui, compartilhar. Quinta e sexta aula falando sobre culto, não é isso? E adoração, módulo de culto e adoração. Tem sido muito bacana as aulas anteriores, muito importante, interessante nós estudarmos sobre o tema, tá bom? E tanto é que a gente está gravando e compartilhando com a igreja e com quem tiver interesse em assistir depois. Começar então aqui, ó, aula 5, tá? Primeira pergunta, vamos comentar aí, vou passar ela para o Vladimir. Vladimir, como o culto da sinagoga influenciou o culto cristão? Então, pastor, realmente essa é uma questão assim que nunca tinha me passado pela cabeça. E a partir dessa aula, né, e dessa pergunta aí que o senhor me fez agora, foi a primeira vez que caiu a ficha, né, dessa influência, né, do culto da sinagoga para o culto cristão primitivo, principalmente, né. Então a gente vê que realmente, né, tem tudo a ver, porque a igreja ela começou, né, em Israel, né, ali em Jerusalém, como a Bíblia, né, nos mostra. E esses primeiros cristãos, como judeus, né, eles já vinham, né, de uma cultura cultica, né, extra-templo, que seria a sinagoga, né, devido à questão né, do povo de Israel ter ido para a Babilônia e ter ficado sem o templo durante todos aqueles anos. Então, o culto da sinagoga, né, ele influenciou diretamente o culto primitivo cristão, né, no sentido de ter uma forma, né, um conteúdo mais simples, baseado basicamente na exposição da palavra de Deus, né? Então, hoje eu vejo, né, através, inclusive, da aula que nós participamos, né, que o culto cristão primitivo, ele pegou muitos elementos, né, do culto da sinagoga do judeu. Então, isso tem muito a ver mesmo. Muito bom, muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante, a sinagoga, então, ela deu essa orientação, essa referência para o culto cristão. Até porque as condições, né, como o Vladimir comentou na sinagoga, então era muito interessante serem replicadas, né? A ênfase na palavra, seriedade, reverência, o ensino, etc. Mas o que me chamou, vou dar um exemplo, o que me chamou muita atenção foi quando eu descobri que Tiago fala para o povo que estava se reunindo e ele chama a igreja, quando ele está orientando a igreja, ele chama de sinagoga. Olha como é bem próximo, então, essa comparação. Então, Tiago 2, eu lembro quando eu estava pregando em Tiago, essa passagem me chamou muita atenção. Tiago 2:1 diz o seguinte: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido e tarará, tarará, tarará. Bem, aí vem o ensino todo para não fazer acepção de pessoa. Mas o que eu achei interessante é ele chamar a igreja de sinagoga, certo? Então tem esse de fato, esse paralelo muito próximo, né? Muito bem, vamos para a irmã Alice agora. Tá ouvindo, irmã Alice? Tô. Pergunta 2 aí. Por que o ensino na sinagoga tinha ênfase didática e não retórica? Comente sobre as pregações públicas que vemos em nossos dias. A ênfase delas é didática ou retórica? Então, por que tinha o ensino didático, né, lá na sinagoga? Porque fala que o propósito era
de explicar o texto da lei, né? Da revelação, tanto dos salmos como dos profetas. Para aqueles que ouviam a ideia, não era simplesmente decorar, né, o texto, mas entender o texto e, finalmente, a conclusão do culto. Com a bênção irônica em que se observa uma sequência lógica, litúrgica, que acompanha aqueles movimentos da alma que está em estado de adoração, palavra das bênçãos, deveriam compreender esta movimentação a Deus, né? Então, esse movimento didático lá era para isso, para explicar o texto, né? Tanto o texto da lei na revelação, né, dos salmos. Isso aqui também o senhor perguntou se em nossos dias a é didática ou retórica. Aí eu acho que é um meio dividido, né? Eu acho que ainda tem igreja que é retórica, né? A nossa, eu acho que é didática, né? Sim. E esse para mim é didática. Então, é isso que eu digo. Hoje ainda tem muita igreja retórica em nossos tempos. Sim, muito bem. Então, a ideia é essa mesmo, porque a ênfase, não é isso? A didática. Porque o objetivo principal deles era ensinar, fazer compreensível, né, o texto bíblico. Isso se faz por meio do ensino, por meio da didática, e não só por meio da retórica. Retórica é só arranjo, deixar as coisas bonitas, emotivas, atraentes, certo? Não é o conteúdo, não é o grosso, a massa da coisa. Interessante, Então, né, pastor, que esse tempo da sinagoga é muito antigo, né? E eles já tinham essa consciência da didática, né? sim, Alguns, né? sim. Da didática, já faziam as coisas bem certas, né? Sim, desde o cativeiro, né? Depois do cativeiro babilônico, quando Israel é disperso, então você já tem o surgimento ali, né? No período interbíblico também, é muito forte, mais no período interbíblico até, do surgimento das sinagogas, não é isso? Espalhado por todo o mundo, né? Foi um meio que eles conseguiram, já que não tem um templo, estão espalhados pelo meio do mundo, como adorar ao Senhor e como ter uma sede para adoração. Então, surgiu a sinagoga, onde se ensinava, se cultuava, só não fazia os sacrifícios e algumas coisas particulares do templo, né? Mas ela foi o refúgio aí do judeu no período interbíblico, né? Período que estava, de fato, aí disperso, perseguido e com muitas dificuldades. Muito bem. Então, como eu estava falando, a questão da retórica, né? A retórica é muito enfeite, trabalha muito superficialmente, muito emoções. Então, é claro que a gente não vai abandonar de vez a retórica, mas é importante a gente ter uma perspectiva mais de ensino, didática, que busque explicar, ensinar e fazer as pessoas compreenderem. É melhor você aprender algo do que apenas você sentir algo. Porque o sentimento passa. Quando você sair do lugar, do ambiente, o sentimento foi-se embora. Agora, o ensino, a ideia é que ele fique e transforme. Então, existe até casos em que a igreja é pautada na didática e, às vezes, as pessoas não acham tão atraente. É entediante. Aquela mensagem de 1 hora, é chata, eu cochilo, eu durmo. Eu já ouvi falar até de o próprio Russell Shedd falando que quando ele abria a boca, tinha irmão que dormia na igreja dele. Aí eu falei assim, meu Deus, se estão dormindo na pregação de Russell Shedd, então eu já estou desculpado por 100 anos aí de cochilo na minha pregação. Então, porque ele tinha ênfase didática, de explicar o texto. Abre aí sua Bíblia em tal, é assim, assim, assim. Abre a sua Bíblia em tal versículo, em tal passagem. E expunha as escrituras, né?
E às vezes o povo quer uma coisa mais dinâmica, acostumado, né? Com muita, como é que diz? O povo diz muita agitação, não é nem isso, influência, né? Nos sentidos, vindo do celular, da TV, da áudio, vídeo. Então a gente é bombardeado sensitivamente e às vezes quando a gente chega uma pessoa para, só a pessoa lendo, explicando um texto, às vezes fica enfadonho. Mas o problema não é da pessoa, o problema não é, às vezes não é da didática, o problema é nosso, que nós, hiperestimulado, é essa palavra, que às vezes nós somos hiperestimulados, vivemos num mundo dinâmico, você está toda hora com o celular na mão, digitando uma coisa, assistindo uma coisa com o computador, o menino correndo do lado, falando com a esposa, lendo um livro, tudo ao mesmo tempo. Então a gente é hiperestimulado. Quando a gente senta no banco para ver uma pessoa apenas lendo e explicando, aí a gente acha que é chato, entendeu? Porque a gente quer continuar nessa euforia que a gente já está habituado. Mas, enfim, não é bem por aí, não é isso? Às vezes não é tão produtivo como a gente pensa. Então, uma ênfase didática é importante. Certo? Agora a Késia. Késia e o Caléu. O Caléu pode ajudar, tá, Késia? Vou liberar aí para ele te ajudar. Qual o papel da oração pública na igreja? Olha que legal. Então, ela tem um papel corporativo, tem um papel doutrinário. Ela também nos encoraja a fazer orações em casa, ela também forma outros modelos de oração, ela enriquece o nosso vocabulário, ela declara a importância, é declarada a importância dela na nossa vida cristã. E é isso. Muito bem. É isso. Muito bem respondido, né? Qual a importância? Tantas coisas importantes aí, né? O que me chamou a atenção aí foi a oração pública te ajuda a ter modelos e referência de oração. Isso é interessante também, né? Quantas vezes a gente não vê uma expressão, algumas ideias e organizações de orações que a gente pega para a gente e fala, olha que legal orar desse jeito, nessa perspectiva, abordar isso na oração, né? Olha que, às vezes, orações ricas, né, pela palavra, em conceitos teológicos, bem organizada. Não que você precisa também, quando for orar em público, ser um teólogo ambulante, cheio de métrica e cheio de exegese. Não, é uma coisa mais fluida, mais natural. Mas é importante. Ela deve ser e manter-se, né, bíblica e nos orientar biblicamente. As orações que a gente encontra na Bíblia são tão belas, né? Porque elas são cheias da palavra de Deus, das referências do Senhor, não é isso? Mas muito bem, tem o papel doutrinário, né? A gente enfatizar. Muito bem. Isso aí. Vamos para a próxima aqui. Volta para o Vladimir. Vladimir, comente sobre alguns tipos de oração. Então, temos alguns tipos, né, que foram citados lá durante a aula. O primeiro, a oração de louvor, né, dos atributos de Deus, né, que a gente engrandece, né, os atributos de Deus através da oração. Tem a oração da confissão de pecados e lamentação, né, quando a gente confessa, né, a nossa pecaminosidade diante de Deus e lamenta por isso, né, não apenas individualmente, mas como igreja, né, mesmo fazendo esse tipo de oração. A oração de gratidão, de ações de graça, né, quando a gente reconhece, né, que tudo que temos, né, e que tudo que somos vem da parte de Deus. Então essa oração, né, de gratidão, de reconhecimento, né, do que Deus faz por nós todo dia das nossas vidas. Orações de súplicas, né, em favor das autoridades e por paz na cidade, que é o que nós mais, né, estamos precisando nos dias de hoje. Intercessão por aqueles que padecem, né, por aqueles que sofrem, né, por aqueles que estão doentes, né, por aqueles que são perseguidos. Né? Então, todas essas são orações, né, que cabem dentro do culto público. Muito bom, isso aí mesmo.
vários tipos, né? É bom, é interessante, eu acho que foi quando eu li e preguei na igreja em Efésios, que o apóstolo fala para a gente orar, né? Com toda oração e súplica, lá no finalzinho de Efésios, quer ver? Depois que ele fala, né, daquela armadura de Deus, né? E aí ele fala o seguinte, Efésios 6:18, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Ou seja, então, de fato, tem vários tipos de oração, com todo tipo de oração e súplica. Então, é isso que o Vladimir falou. Então, tem oração, louvor, intercessão, confissão de pecados, súplica, gratidão. Maravilha, muito bom. Agora, a irmã Alice. Tá podendo falar, irmã Alice? Tudo certo aí? Tudo. Qual o papel da leitura pública da palavra de Deus na igreja? Qual o papel da leitura pública da palavra de Deus na igreja? Aqui eu vi que é de afirmar a Bíblia como sendo a fonte de autoridade, fé e ordem dos cristãos e do culto que estes realizam. Sim, muito bem. É uma coisa interessante, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o papel da leitura pública da palavra de Deus na igreja? Ele até falou aqui sobre 1 Timóteo, né, 4,13, que diz assim, até a minha chegada, aplica-te a leitura. E também falou em Isso. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então, a leitura pública que ele fala aqui, também ele falou, o professor falou, é sobre, como o senhor falou, o celular, né? E muita igreja não estão usando mais a Bíblia assim firmemente, né? É mais na palavra, não se vê mais muitos cristãos com a Bíblia dentro da igreja. E ele diz que a importância da Bíblia nossa mesmo, de papel aqui, né? É muito Sim. importante porque chega um irmão e um irmão visitante e você pode abrir, né? Lá com ele e mostrar, né? A palavra de Deus para ele. Então, ele cita que tem muitas igrejas que não usam mais isso, né? Não tem mais isso. Fica um culto pobre, por conta que nós não usamos tanto a palavra, né? Então, eu acho que nós estamos de boa na nossa, porque eu vejo todo mundo com a Bíblia lendo, né? Acompanhando a leitura, né? Amém. Né? E eu sempre eu gosto de estar com a minha Bíblia na igreja lendo, né? E vejo também em outras igrejas que eu visitei logo, eu não via tantas pessoas, cristãos, irmãos, com a Bíblia na mão. E muitos com celular, né? Eu não sou a favor do celular olhando a Bíblia. Sim. É uma coisa minha. Então é isso. Sim. Então, é como a irmã falou, né? Às vezes tem comunidade que está esquecendo de usar a Bíblia, né? Você está dentro da igreja e não usa a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não medita na Bíblia. Às vezes a mensagem não tem Bíblia. Então aí fica difícil, né? É quase você entrar no hospital e não ter remédio. É como você entrar na farmácia e não ter remédio para vender. Entrar numa padaria e não ter pão. Né? Entrar, sei lá, você ir em qualquer outro tipo de né, loja ou numa escola que não tem professor. Então, falta o essencial, né? A comparação que eu quero chegar é nisso. Faltaria o essencial, né? A gente vai para a igreja e não lê Bíblia. E é assim, isso me fez refletir até e pensar até em como introduzir mais leitura bíblica durante o culto, né? Porque às vezes a gente lê um versículozinho também no começo e louvor e tal, e só vai no momento da pregação. É ótimo, né? E a gente tenta na pregação ser expositivo e trabalhar muito as escrituras, mas além disso, é importante a leitura de outras passagens. A gente subestima o poder
o poder da própria palavra, sem explicação, às vezes nenhuma, o professor até comentou isso, às vezes sem a pessoa ficar explicando, falando, acrescentando alguma coisa, só a palavra em si, ela já tem muito poder em trabalhar, em transformar, em auxiliar e mudar as vidas, converter vidas. Diga, irmã Alice, levantou a mão aí. Comentando um pouco da aula do professor, que eu achei muito bonita essa aula, né? Eu acho que lá naquele um texto meu eu vou comentar ela, hein? Isso. A oração que ele fala das orações, né? E ele apresenta até aquela oração que ele fez uma pregação em cima dela. Ele pega os contextos da Bíblia, né? Os textos e vai e faz uma oração. E são orações muito bonitas, né? Tudo sobre dentro da Bíblia, né? Sim. Aí ele disse que sabe que o pastor Vladimir não faz uma pregação dessa aí, só da oração dos textos da Bíblia. É legal, alguns modelos de orações. Eu vou analisar certinho, porque é muito importante a introduzir no culto algumas coisas como essa. A orientação de ser mais bíblico, no sentido de usar mais a Bíblia mesmo, de ler mais os salmos, ler mais algumas passagens na igreja durante o culto mesmo. Isso é muito importante, isso é necessário. Tá bom? Vamos continuar aqui, então. Então, o papel da leitura pública da palavra de Deus na igreja. Ele deu um exemplo muito interessante. Esdras, né? Quando reúne Israel, quando volta do cativeiro, ele só lê. E o povo se comove, o povo chora, o povo se arrepende, o povo confessa pecados. Ele só leu, né? Passou o dia todo lendo a lei. É o poder da palavra, né? O poder em transformar, em falar o coração, em ser compreensível, em quebrantar e produzir os seus efeitos, não é isso? Vladimir levantou a mão. Pode falar, Vladimir. Também nesse sentido, né, um outro exemplo da Bíblia foi quando o rei Josias, né, quando foi descoberto o livro da lei lá no templo, né, ele chamou todo o povo, né, todos os líderes ali de Israel e leu o livro todo, né, diante do povo ali, né, e reafirmou aquela aliança ali com Deus. E a partir daquilo ali houve, né, uma reforma espiritual ali na nação de Israel. Exatamente, reavivamento surgindo, brotando pela palavra. Apocalipse 1:3 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Esse bem-aventurado aquele que lê não é, como a gente teve aula de exegese, né, e hermenêutica, melhor dizendo, a gente não pode, né, colocar no texto que eu entendo, né, a minha leitura atual. Esse texto fala assim, bem-aventurado aquele que lê, mas não é aquele que lê individualmente, não é esse contexto aqui. Tá certo? A carta está sendo enviada a igrejas. Quem lê isso aqui é aquele que lê em público, é o ministro, é o presbítero, que está lendo e passando para a igreja. Então, não é só bem-aventurado aquele que lê. Então eu vou ler aqui. Mas esse ler está falando justamente aquele que lê em público para a igreja. Então, está falando do contexto de culto aqui, a importância e até a bênção, né? Para quem ministra a palavra de Deus no culto, né? E bem-aventurado aqueles que ouvem. Então, quem estiver na igreja, que ouvir e obedecer, também serão abençoados nesse contexto do livro de Apocalipse. Versículo 4, ele fala, João, as 7 igrejas, então é esse contexto, né? O bem-aventurado é aquele que lê essa palavra, né, na igreja, prega, fala a palavra do Senhor, não é isso? Muito importante a palavra do Senhor. A gente não pode ficar sem a palavra de Deus, tá certo? Porque senão a gente introduz doutrinas humanas, pensamentos humanos, artifícios humanos. Pode perceber que é sempre esse jogo. Se não tem Bíblia, tem alguma coisa para preencher. É 1h30 de culto. E tem lugares que são 2 horas de culto. Tem lugar que é 3 horas de culto.
Agora, imagina, 3 horas de culto você preencher sem Bíblia. Você vai ter que colocar invenção humana, invencionices. Você vai ter que inventar parafernálias para aguentar e segurar o povo 2, 3 horas num templo. 1h30 que seja. Tá entendendo? Então, já que a gente vai para a igreja primordialmente é lugar de quê? De orar e de ler a palavra e de cantar mesmo. Da igreja fazer isso, né? Não é um grupo, um pequeno pessoal que canta, que ora, que lê a palavra, que prega. Mas a igreja, a pregação pública até, né? Vamos pensar que é o ministro, mas no modo geral é a igreja que participa, que canta, que ora, que intercede, que ouve a palavra, que corresponde, né? A igreja, então o culto tem que ser isso mesmo. A gente está substituindo o culto nesse momento que dá para a gente trabalhar tantas essas coisas importantes por motivacional, por entretenimento, por uma série de coisas e a gente está perdendo. Às vezes eu vejo o pessoal na televisão, meus irmãos. Televisão é caro, é caríssimo. A gente está falando de milhões e milhões o horário. E eu vejo, né, zapeando, eu vejo por horas. Sabe o que se faz com um horário precioso e caríssimo na televisão e que você vê por horas? Entrevista. E aí, o que Deus fez por você? Ah, Deus me curou um caroço aqui nas costas que doía, agora não doía mais. Oh, beleza. Vai para outro irmão. E você? O que Deus fez com você? Ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ah, que maravilha. E aí, irmão? E aí, Isso não é evangelho. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas vai motivar os outros, mas a Bíblia não, isso não é evangelho. A Bíblia fala que nós devemos pregar a palavra. Isso é o evangelho. Isso é o crucial. Então, se você perde horas para as pessoas ir falando a sua vida, você perdeu horas que você poderia falar da vida de Cristo. Estão entendendo? E eu fico agoniado. São milhões. E às vezes em propaganda, olha, sábado, dia 45 de dezembro, nós estaremos lá não sei aonde, fazendo não sei o quê, que coisa bonita, e vai ter uma multidão, e vai ter no seu... Propaganda do que se vai fazer. Propaganda disso, propaganda daquilo, e não sei o quê. Tempo precioso e a gente enrolando com um monte de palavreado, com um monte de coisa. E a gente não prega o evangelho. Né? Vamos pregar o evangelho, 1 hora de televisão. Olá, meus irmãos, abra sua Bíblia aí, ó. Mateus, nós vamos fazer uma série aqui. Todo esse horário que a gente tiver, 1 hora, vamos fazer uma série, comentar Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vamos pegar os apóstolos, vamos pegar Paulo, interpretar tudo isso, vamos pegar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Vamos aproveitar o tempo e vamos estudar a Bíblia e vamos entender e aplicá-la. E a gente fica aí. O que Deus fez na sua vida? Maravilha, que Deus abençoe a igreja, mas, né? Enfim. Enfim. Vamos lá, vamos continuar. O relato de uma bênção minha não vai substituir o evangelho, a palavra, né? Essa é a grande questão, né? A minha experiência não salva. Você não vê na Bíblia experiência de ninguém salvando o outro, a não ser de Cristo, é claro, a vida de Cristo. Mas a minha experiência, meus irmãos, Deus me abençoou, curei um caroço. Tá, o que vai acrescentar na vida da irmã Alice? O caroço nas minhas costas que sumiu. E aí? O que mudou na vida dela? Agora, o ensino é o ensino que vai tocar nela e vai orientar e edificar a igreja inteira. Vou lá dar um testemunho. Irmãos, ano passado eu era pobre, hoje eu sou milionário. Glória a Deus. Beleza, e aí? O que o Vladimir vai usufruir dos milhões do camarada lá que tá na televisão esnobando? Pelo menos se ele dividir isso com a gente, eu sou empresário agora, minha vida mudou, ganhei não sei quantos milhões e não sei o quê. Beleza, vai dividir com a gente? Não, então, meu amigo, então, paciência, né? Eu tô aqui sofrendo, tô na luta aqui, ó.
Eu tô na batalha aqui. Você tá me atrapalhando, porque eu vou ficar com raiva. Né? Então é por aí. Não é isso? Enfim, vamos lá. Então a experiência tem seu lugar. É o lugar individual. É você, Deus, a igreja, público, pregação, né? Palavra. Tá faltando muito isso na nossa atualidade, né? Deixa eu ver aqui, aula 6. Vamos lá para aula 6, então. Aula 5 já foi. Olha, nós estamos no tempo certinho, meia hora aí, mais ou menos. Já foi aula 5, agora aula 6, máximo mais umas meia horinha a gente fecha. Vamos lá, então. Eu terminei em quem? Quem que eu pergunto agora? Késia, né? Comente sobre a importância. Ah, essa é muito fácil. Olha, importância da música. Logo a nossa gogó de sabiá foi direto para a ministra do louvor. E aí, comente, Kézia, sobre a importância da música. A música aqui, do modo geral, tá? Uhum. Através da música, o povo de Deus é ensinado, Deus é glorificado, o nome de Deus é glorificado. A música também, ela mexe com as nossas emoções no bom sentido. Não no sentido de que quando a gente está louvando a Deus, aí vai trazendo à nossa memória a bondade de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente vai louvando a Deus, a gente vai lembrando e aquilo vai fortalecendo a nossa fé, o nosso coração, porque a gente está ali adorando a Deus e nesse momento a gente está refletindo sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia, sobre a graça de Cristo. Então isso mexe com a nossa emoção, traz alegria, traz a paz, traz o contentamento, traz o regozijo para o nosso coração, enquanto Deus está sendo glorificado. E se realmente nós estivermos cantando canções bíblicas, o povo está sendo ensinado, nós estamos sendo ensinados sobre a pessoa de Deus, sobre quem nós somos em Cristo, quem Ele é em nós, sobre o seu sacrifício, enfim, nós somos ensinados de forma geral, né? Muito bem, muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Música, o poder da música, né? Rapaz, o professor... Pode falar, Vladimir, pode falar. O Martinho Lutero, né, ele utilizou muito da questão da música, né, na época da Reforma, né, para ensinar, né, porque ainda não tinha, né, essa facilidade que nós temos hoje, né, de ter a Bíblia, mas ele utilizava as canções como uma forma de ensinar, né, e propagar a verdade da palavra de Deus. Então, Isso. Esse apelo, né, para o ensino é muito forte através da música. Isso. O ensino, e tem outro detalhe que eu acho que até o professor também comentou, a questão da memorização. Sim. O quanto nos ajuda a memorizar passagens bíblicas, até músicas né, importantes. Tem gente que aprendeu os livros da Bíblia com a musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Na verdade, como eu aprendi de outro jeito, essa música eu não gosto, que ela atrapalha o método que eu decorei, aí ela fica tentando me atrapalhar. Eu não gosto dessa musiquinha, mas tem gente que Eu aprendi decorou. com essa musiquinha. Tem gente que decorou os livros da Bíblia com essa musiquinha, entendeu? Então, é o poder da música, né? O professor deu um exemplo lá, achei muito interessante. A música que fizeram de Davi lá, né? E Saul, a comparação, como é forte, né? O poder das artes, né? Isso, como ela entra, ela mexe, ela toca com as vidas, né? Então, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, né? Então ficou uma cantiga popular e a fama de Davi, por conta dessa música, se espalhou muito, até nos territórios inimigos, né? Então, Davi passou a ser conhecido como um grande guerreiro, né? Grande e vitorioso aí. Como o Vladimir falou, na época da Reforma, Martinho Lutero também, Castelo Forte, a gente canta até hoje. Gente, que música poderosa, 500 anos. 500 anos. Vocês sabem outra 500 anos? Mais de 500 anos, né? Mais de, sei lá. A reforma foi em 1517, né? Em torno de 500 anos. Qual outra música que vocês sabem que tem 500 anos de idade? Qual outro livro que vocês conhecem fora a Bíblia que os originais e a primeira edição, vamos dizer, dele,
tem 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Estão entendendo? Então, a gente está diante de preciosidades, né? Então, a Martim Lutero, né, difundia teologia por meio de música, né? Os cristãos lá, os puritanos, os grandes músicos, teólogos do século 17, 18, eles trabalhavam a teologia, a propagação da Bíblia, de doutrinas por meio da música, né? Aquela música do Inário, Santo, 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 é uma preciosidade de teologia. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor, né? Santo, 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 Deus Jeová triuno. Já está marcando ali, ó. O nosso Deus é triuno. Santo, Santo, Santo. Que mais? Santo, Santo, Santo. Todos os remidos juntos com os anjos cantarão em teu louvor. Teologia, vai lá em Apocalipse, você vai ver a igreja e os anjos cantando. Antes de formaste o firmamento e a terra, eras e sempre és e há de ser Senhor, eternidade de Deus. Então, num texto desse você fala da santidade de Deus, eternidade de Deus, criação de Deus, trindade. Então, é riquíssimo, riquíssimo, né? E às vezes as versões que a gente tem atual de música eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Ou então, apaixonado, apaixonado, apaixonado por ti, Senhor, estou. E repete umas 30 vezes. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Ou então, a minha vitória lá, como é que é? Tem sabor de mel? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Então, você está cantando a sua vitória, né? Tem sabor, não é? Então, os negócios tão vazio, né? A gente perde muito da potência. O que você está ensinando para a igreja? Ó, a potencialidade da música é ensinar e doutrinar. O que você vai ensinar para a igreja quando você fala, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou? Como assim? Onde é que a Bíblia está mandando você ir no terreno do inimigo tomar o que ele te roubou? Que negócio é? Que doutrina? Que tipo de doutrina é essa? Como é que você vai fazer isso? O que significa isso ir no terreno do inimigo? Aí, às vezes, a pessoa até interpreta errado e sai quebrando o terreiro de macumba. Tem que invadir os terreiros de macumba, então. Que maluquice. Às vezes é umas maluquices, né? Então, assim, os negócios completamente complicado, né, na nossa época. Então, a Kézia respondeu aí muito bem sobre a importância da música, né? 2, quem é agora é Vladimir, é isso? A música no culto precisa ser teologicamente sã, saudável. Que outras qualidades a música deve ter no contexto do culto? Mais ou menos que a gente já comentou, mas pode falar aí, Vladimir. Comentar, acrescentar mais algumas coisas. O que né? Que outras qualidades a música deve ter no contexto de culto? Então vamos lá, pastor. Dentro daquilo que nós estudamos, né? A exaltação dos atributos de Deus, né? Como o senhor bem explanou e exemplificou agora há pouco aí nessa canção, né? Essa exaltação, né, dos atributos de quem Deus é, né, das suas qualidades, né, da sua eternidade. Então, canções assim são maravilhosas, né? E tem que fazer parte do culto público. A afirmação do evangelho, né? Então, em contraposição, né, a esses tipos de músicas que estão na moda hoje em dia, né, que estão completamente vazias do evangelho. Então, tipo, elas não afirmam o evangelho. Quando você não afirma, você acaba negando, né, o evangelho. Então, ela tem que ter um conteúdo bíblico, né, um conteúdo que ensine, que mostre, né, o que é o evangelho. Porque se não tem evangelho, tem outra coisa.
e outra coisa não é o evangelho. Então, a afirmação do evangelho, né, do que é o evangelho, do que ele representa, né, de como nós devemos viver o evangelho, tem que fazer parte do conteúdo né, das músicas e dos hinos. Lamentação pelo pecado, né, e a certeza do perdão. Né? Então, aí mais uma parte, né, de ensinamento, né, de expressar, né, de lamentar pelo pecado, né, e expor isso através das canções, e ao mesmo tempo, né, essa convicção, né, do perdão de Deus, porque assim, o perdão só existe quando há, né, pecado. Então, se não há pecado, não há motivo para o perdão. Então, uma coisa leva a outra, não é mesmo? A questão da segurança e da perseverança na vida cristã, né? Principalmente nós que cremos na perseverança dos santos, né? Que vamos chegar até o fim da caminhada, não é aquela coisa assim, eu vou até um pedaço, não sei se vou até o fim. Não, nós vamos, né? A Bíblia nos fala isso, a Bíblia nos dá essa certeza. E cantar isso aumenta ainda mais essa nossa confiança, né, na palavra de Deus. E como uma preparação para o sermão, né? Uma vez até eu me lembro que o senhor estava comentando logo que participamos, né? E fazer, né, os hinos, né, as músicas cantadas ali como uma preparação para o sermão, né? Ter uma conexão, né, com o sermão, né? Então isso realmente algo muito, muito bacana, muito, né? Forma uma unidade, né, do culto ali, as músicas, as orações e o sermão que vai ser pregado naquela noite. Então, isso tudo é muito, muito, muito bom espiritualmente. Muito bem, é isso aí mesmo. Então, você vê a riqueza, né, de qualidades, né, que a gente tem quando a gente utiliza de modo adequado, né, a música no culto. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo aqui, uma letra, né? Eu não vou colocar o áudio porque quando compartilho aqui no Meet, não tem muito domínio, às vezes o áudio não sai legal. Eu vou compartilhar a letra, vocês já conhecem, mas aí é até um exemplo, né, para quem, de repente, estiver assistindo, né? Olha essa letra, então, olha como ela caminha, né? Essa música caminha com essa questão doutrinária interessante, né? Com essa profundidade bíblica e como ela pode ser, então, importante para o contexto da igreja e do culto. Eu vou compartilhar aqui, cadê? Só um segundinho, já vou compartilhar com vocês aqui. Projeto solo, tá? Colossenses 1. Então, basicamente, o pessoal musicou, né, o texto bíblico e a gente, olha um exemplo, então, da qualidade do que a gente teria, né? Que exalta a Deus, fala de Cristo, fala do Evangelho e uma série de coisas como essa que a gente está mencionando, né? Deixa de falar um pouco do homem, deixa de centrar no homem, eu posso, eu fui, eu consegui, eu tô dando risada de quem perdeu, aquela coisa toda, né? Então, tira o homem de cena e tá lá, ó, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Senhor da criação. Então, já tirou o homem, já tá falando de Cristo, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Falando de Cristo, do Senhor como Criador, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é, antes de tudo, de novo, está reafirmando a eternidade de Deus. E a todos sustenta pela palavra. Ele é o sustentador. Ele é quem sustenta o universo. Porque fala que e a todos. Imagina um visitante, então, vendo, ouvindo, já sendo, né, vamos dizer assim, já sendo trabalhada essa ideia de que Jesus é quem sustenta todos pela sua palavra. Pois foi da glória de Deus que em tudo ele tem a supremacia. Ele tem a supremacia em todas as coisas. Vamos continuar aqui, ó.
Ele é o resplendor da glória de Deus. Está falando do Senhor, de Jesus. Ele é, não é eu. Quando uma letra tiver muito eu, toma cuidado. Né? Eu, mim, enfim, ou pronomes parecidos. Toma cuidado, né? Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é exato ser. E aqui ele repete, pois, o refrão, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes. Aí aqui, ó, já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, afirmando a graça. Cantemos, sim. O que mais? Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que ainda tem mais. É porque meu computador está muito lento aqui, essa parte aqui. Não sei o que aconteceu. Tá querendo travar? Opa. Acabou. Então, essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia. Deixa eu ver se a minha internet não caiu aqui. A ideia de uma música que traz exaltação a Deus, exaltação a Cristo, afirma o Evangelho. O Evangelho é Cristo, meus irmãos. Não é isso? E uma série de elementos que o Vladimir comentou que são importantes no culto público, certo? Série de elementos muito mais importantes do que falar que eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Tá certo? Então, a igreja tem que atentar para isso. São momentos preciosos que a gente não pode perder. As pessoas em seus lares são tempos preciosos que a gente não pode perder. Acho que caiu minha internet aqui. Meu Deus. Não caiu. Estamos lhe vendo. Tá travado aqui para mim. Meu computador tá travando aqui. Mas aqui pra gente o senhor tá se mexendo, dá para ver o senhor normalmente. Voltou agora, voltou. Beleza, voltou, graças a Deus. Tá certo? Então, a gente aproveitar, então, momentos preciosos na igreja que a gente precisa aproveitar. Vamos para a próxima, pergunta 3. Algumas tradições advogam que se deve cantar apenas salmos no culto público. Qual a sua opinião a respeito? Agora, irmã Alice, não é isso? Sim. Irmã Alice, a gente só deve cantar salmos na igreja ou pode-se cantar outro tipo de músicas, outros estilos, outros tipos? O que a senhora acha, o que a senhora pensa, conforme foi dito na aula? Ele fala que nem tanto, né? Só o salmo, mas tem igrejas que dá canto só salmos, né? Mas podemos cantar outros hinos, mas com... Caiu? Oi. Podemos cantar variedades de salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Mas ter o cuidado para não pautarmos a música pela variedade de gosto da igreja, né? Porque tem muita gente que vai e quer ver mais a música, né? A variedade de música. E ele dá importância para que a música tenha sempre, como se diz, o contexto da música tenha sempre mencionado na palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus. Não importa se for salmos ou se for outros hinos, mas que seja uma música que tenha um contexto com a palavra de Deus, né? É isso que ele disse, que é para atentarmos para isso, né? Porque tem música que fala de coisas mudando mesmo, né? Então, ele disse que tem música que fala até de coisa de obscenas na música, eu nunca ouvi, mas que ele disse que tem. E, então, o que ele atenta para isso é que a música, o hino da igreja, tem que atentar mais para dentro da palavra de Deus. Exatamente.
Achei interessante, ele é bem equilibrado, né? Ele fala que a música, você, por ser na igreja, você tem uma reunião de diversos tipos de pessoas também, você não fica só pautado num tipo de música. Mas, por outro lado, você não deve atender todos os gostos. Então, é uma coisa bem equilibrada, e esse ponto de equilíbrio sempre é o difícil da coisa, né? Então, não é porque um forrozeiro se converteu que amanhã a gente vai tocar forró na igreja, só porque ele gosta, né? Mas também não quer dizer que a gente vai cantar só órgão, não é isso? Órgão e um ritmo do século XVI. E também não quer dizer que nunca a gente não possa cantar e tocar e ministrar daquele tipo, uma música ou outra. Mas a gente tem que ter o bom senso, né? Para não ficar refém do gosto do povo. O povo quer pop, quer arranjos modernos, música contemporânea, quer uma worship, né? Que o povo diz, quer estilo worship, né? Essas igrejas com bandas, fumaça, luzes. É uma banda, é um espetáculo musical, qualidade realmente altíssima, né? Então o povo quer isso mesmo, quer vários ritmos, quer que misture um forró com um rap, com um reggae, com um pop, com... O povo quer misturar mesmo, quer de tudo um pouco, mas a gente tem que ter o bom senso, né? O que será que um forró na igreja vai estimular, né? O que o forró pede? Qual a pedida do forró? Grudar aqui, né? E ó, é isso que tá, o contexto. Vai fazer no Nordeste um culto e mete um forró lá, o contexto, o cara lá fica com o pezinho aqui, ó, querendo grudar aqui, ó. Então, é isso que eu quero promover, esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo. Músicas mais agitadas, elas promovem mais uma agitação. Será que é isso que eu quero para o contexto do culto? Tem gente que acha que é isso mesmo, que tem que ser o culto, aí tem que dançar, tem que pular. Então, nesse sentido, eles vão estar pelo menos coerentes. Se o objetivo é fazer o povo dançar, pular, se mexer, se agitar, é esse tipo de música mesmo. Mas agora, músicas que, é claro, você não precisa ser também triste e melancólico, né? Mas tem ocasiões que exigem uma música para meditação, tem situações que precisam de música para reflexão, para aprendizagem, didática, não é isso o nosso contexto? Didática. Não é só música para entreter, para legalzinho, né? Porque a música para entreter, ela só basta ter um ritmo bom, coloca qualquer letra que vai. O diferencial é que, pelo menos a nossa perspectiva, é que a música tem que ser serva da letra. A letra está em primeiro plano. E o resto tudo vem servindo isso. Para que isso seja ressaltado. Tem música que você não sabe nem que letra que é e não faz a menor diferença. O que importa é o ritmo. Eu já vi músicos de rock que eles, a batalha deles maior é você encontrar uma melodia, um som, porque depois eles encaixam qualquer letra. Então, olha como é que é complicada a coisa, né? Então, às vezes acontece isso com o cristão, ó, com a música que vai para dentro da igreja. A música, o cara todo pensou numa melodia legalzinha que fosse emplacar. Em cima daquilo, ele coloca qualquer letra. Então, não pode ser assim, né? A coisa é muito mais séria, muito mais delicada. A pergunta foi: deve-se cantar só salmos? A irmã comentou que não, né? A base bíblica, na base, o texto de Efésios fala, né, que nós, para edificarmos uns aos outros, né, nós devemos falar salmos, hinos e cânticos espirituais, não é isso? Então, o contexto do cântico envolve salmos, hinos, cânticos espirituais, e parece não ser simplesmente sinônimo isso. Parece, então, de fato, haver uma diversidade nesse contexto de canto. E no Novo Testamento tem vários trechos de passagens que estudiosos dizem hoje que eram cânticos entoados pela igreja. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, a parte da humilhação de Cristo, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, né, não teve usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em forma de servo, se humilhou, né, isso, até a morte de cruz e etc. Isso era um cântico entoado pela igreja, que está cristalizado no Novo Testamento. Então, é possível ter outro tipo de cântico, contanto que seja bíblico,
contanto que seja coerente com as escrituras, contanto que a melodia seja sóbria, contanto que o entorno dele sirva a essa letra e a esse fim didático de explicar e ensinar. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Algumas tradições advogam... Ah, não, essa aqui já foi. Questão 4 agora. Quais são os benefícios do canto congregacional? São vários, né, Kézia? Quais os benefícios do canto congregacional? Ela promove a unidade na igreja, ela afirma os seus aspectos pactuais e corporativos, ela fortalece uma linguagem de confissão de fé comum entre os irmãos, ela encoraja também na memorização, que foi coisas que a gente já estava falando antes. Maravilha. Né? Ela traz a memória, a redenção e a providência de Deus nas nossas vidas também. Muito bem. Isso mesmo. O culto é uma coletividade. Então, o que a gente sempre bate na tecla. O canto, portanto, tem que ser congregacional. O que é dizer que o canto deve ser congregacional? A igreja inteira está unida. Olha que legal. Unida dizendo a mesma coisa. Concordando. Por isso que a Kézia falou da questão da confissão, a unidade de confissão. Todo mundo que está cantando é porque está concordando, certo? Então, se você canta Santo, 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 Deus onipotente, você está concordando que Deus é santo. Se você está cantando Santo, 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 Deus Jeová Triuno, aquela igreja está sustentando confissionalmente que ela crê na Trindade. Entendeu? E quem não crê na Trindade, ou ele aprende com a música e ele se convence pela palavra que Deus é trino, ou então ele vai, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu vou... Aí, se eu não concordar com isso, então eu vou pelo menos para outra igreja, porque uma pessoa unicista que não crê na Trindade, por exemplo, uma igreja que canta isso, bem, a igreja está definindo o seu credo e a sua confissão. Entendeu? Então, é importante isso, né? Para a firmeza teológica e doutrinária da igreja. Muito bom, muito bom. Que mais aqui? Que mais? Vamos para a próxima pergunta. 5. Quais os cuidados que se deve ter com os acompanhamentos musicais? Esses acompanhamentos no sentido de instrumentos, tá? Algumas dicas aí, Vladimir, que o professor trabalhou, essa questão dos instrumentos, né? Então, essa questão realmente foi trabalhado lá na aula, né? E como até mesmo o senhor já tinha falado agora há pouco, né? Que a música, né? Os instrumentos, eles são servos da letra, né? Então, a prioridade, né? Tem que estar na letra, né? E não colocar a melodia, o som dos instrumentos acima da letra, né? Porque senão você perde, né? Essa parte principal, que é a letra. Às vezes os instrumentos estão tão altos e você não consegue ouvir o que está sendo cantado, né, durante ali a execução. Né, tá muito baixinho, Vladimir, seu áudio. Vou colocar aqui. Então, melhorou? Melhorou. Então, com relação a isso, né, como ele falou, né, o menos às vezes é mais, né? Então, você focar naquilo que é o principal, naquilo que é o essencial, para que isso ressalte, e não as coisas ao redor, né? Não o periférico. O central tem que sobressair, e não o periférico. Senão você acaba perdendo o essencial da coisa ali, né? Também a questão dos cuidados, né, com o ambiente e associações, como o senhor falou agora há pouco, né? Essa questão dos ritmos musicais, né? Não são todos os ritmos musicais que são próprios para o culto público, né? Por mais que se diga que não existe nenhum ritmo proibido. A Bíblia realmente não traz essa proibição, mas aí entra a questão do bom senso, né? Da prudência, né? Como ele mesmo, né? Ressaltou ali, o professor ressaltou durante a aula, né? Então a gente tem que ter, né, esse cuidado, né? Do que tipo de ritmo eu vou trazer, o que isso está associado, né? Tem músicas que elas já têm por si só uma associação religiosa pagã,
né, que vem de outros Isso contextos também. religiosos. Aí você querer trazer isso, aí soa como se diz, um sincretismo, soa como um sincretismo dentro do culto cristão, e isso é espúrio, né? Então é uma coisa que a gente não pode aceitar e tem que, inclusive, né, mostrar para a igreja do porquê disso. Muitas pessoas chegam, né, numa igreja como a nossa, né, que tem uma cosmovisão reformada, né, e mais restrita, né, nesse sentido, e muitas vezes elas não entendem, né, mas eu nunca vi isso, né, nas outras igrejas tudo tem, por que aqui não tem? Né? Então a gente, né, tem que explicar, né, do porquê, né, do nosso entendimento da Bíblia e do nosso contexto reformado. Então são essas os cuidados, né, que a gente tem que ter nos acompanhamentos musicais durante o culto. Isso aí. Muito bom, muito bom. Isso que o Vladimir falou, às vezes a gente não consegue ouvir nada, né? Um barulhão. 6. Quais são os cuidados que os cantores devem ter, irmã Alice? Para nós fecharmos. Ixi, fala da minha nora agora. Dá conselho para minha nora agora. Isso, Vamos foi lá. quase um indireto aí já, ó. Deu certinho. Bem, aqui ele fala que os músicos devem ser maduros e prudentes na execução da música. Aí, é naquilo que a gente falou, né? No texto da música, como cantar, no tom da música, porque ele disse que é bonito ter uma congregação, uma igreja, uma congregação, cantar junto também, né? E tem muitas vezes que eles cantam muito alto e não dá para a congregação acompanhar, ou eles cantam assim. Mas ele disse que o bom é que a igreja acompanha a música deles, né? E eu particularmente, quando eu cheguei na igreja, na nossa igreja, na igreja reformada, eu fiquei meio assim porque eu vi que ninguém acompanhava a música. Ficava todo mundo caladinho, né? E eu sempre gostei de acompanhar. Eu sei que eu não tenho ritmo, que nem eles, né? Mas eu sempre gostei, a Kézia é testemunha disso, sempre gostei de sentar na frente e acompanhar os hinos, né? Tanto que tem um slide lá para isso, né? E isso eu estranhei quando eu cheguei na renovada agora. Não cheguei agora na reformada, na Batista. Mas eu vi que do meio para o fim, nós já começamos a acompanhar bem, a cantar. Eu não sei se isso acontecia, né? Mas ultimamente, no último culto que a gente foi, começou aí, fomos, eu já vi que a igreja está acompanhando bem os cantores lá em cima, né? E tem outras coisas que ele falou aqui, que é para eles terem, como é que se diz? Não é prudência, é cuidado com os irmãos, muitos fecham os olhos, expressões corporais, exibição de emoções e vai dar para eles se sentir vaidoso e nem tirar o foco deles, né? Falar tudo. Ele fala assim que muitas vezes os irmãos lá embaixo fecham os olhos, tem uns que fecham os olhos, tem uns que ficam balançando, né? Com ritmos balançando, né? Eu, particularmente, era uma, né? Aí, então, mas eu nunca pensei assim. Eu nunca pensei assim, que ao fechar os olhos ou se movimentar, eu ia tirar a atenção dos cantores lá em cima e eles iam sentir os máximos, né? Então, ele fala assim, para eles não terem a vaidade, né? Porque pode tirar a atenção do músico, né? Eles se sentirem o máximo, se ter a vaidade, se que as pessoas estão se balançando, estão fechando os olhos, estão se movimentando por conta do louvor, né? E eles se exaltar. Então, ele corrige a igreja quanto a isso, né? E é isso. Ele fala que eles têm que ser maduros e prudentes. Isso aí, muito bem. A Kézia quer uma tréplica aqui, uma réplica. Não, é só acrescentar, porque como eu faço parte do grupo de louvor, né, das pessoas que cantam, então a gente vai percebendo algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que tomar, por exemplo, como a irmã Alice falou, muitas vezes a gente não tem o cuidado de cantar louvores que dê para o tom das pessoas, às vezes a gente quer favorecer a nossa voz, você vê muito disso.
as pessoas querendo colocar tons que lhes favoreçam e não favoreçam a comunidade. Na verdade, nós estamos ali para servir, nós não temos que estar ali fazendo uma apresentação, não somos nós que temos que aparecer. A gente está ali para ajudar o povo, às vezes, a orientar, porque tem isso, se às vezes você não tem alguém conduzindo, às vezes o povo sai um pouco, fica ralentando. Ali a gente está como uma ajuda, só um suporte, mas a gente nós não temos que nos olhar como a atenção principal. O louvor tem que ser dado a Deus. E é realmente assim, a pessoa que canta, ela tem que ter em mente que o louvor é a Deus. Senão o coração dela se enche de vaidade, essa vaidade que ele falou, e ela acha, quando ela vê as pessoas se emocionando, se ela não tiver a mente centrada em Cristo, ela vai achar, olha, porque eu estou cantando lindo, porque fizemos um arranjo, porque fizemos uma segunda voz, as pessoas estão se emocionando, e que às vezes realmente emociona as pessoas, mas não é isso que deve ser o foco central, que deve ser a adoração a Deus. Então a gente tem que, eu vejo que a gente tem que ter sempre esse cuidado de colocar tons que favoreçam a igreja. Talvez sua voz não fique tão bem naquele louvor, talvez você tenha um tom que fique melhor sua voz, mas você tem que pensar na comunidade. Tem que ter esse cuidado de não transparecer uma falsa espiritualidade, fingir que está sentindo alguma coisa quando você não está sentindo, que a gente vê muito disso. Isso. É a coisa mais comum, uma pessoa chora, aí quem está vendo, papai, não sei o quê, aí começa a chorar também, e começa a ser levado, porque realmente a música, ela tem esse poder de trazer esse sentimento no nosso coração, só que a gente tem que separar o que é um sentimento verdadeiro, o que é um sentimento de verdadeiro quebrantamento, quando eu estou louvando a Deus, e aquilo está me trazendo à memória a morte de Cristo, o que Cristo fez por mim, a gratidão que eu tenho pelo que ele fez por mim, e quando aquilo é simplesmente carnal, quando eu quero chorar, enfim, sabe, a gente tem que saber ter essa maturidade, como ele falou, para saber diferenciar as coisas e ter essa humildade para reconhecer de que a gente está ali só como instrumento, só como suporte ali realmente, usando os nossos dons para fortalecer a igreja. Isso é usar os dons, né? Não para me aparecer, não para eu ser mais. Cada pessoa tem um dom, às vezes Deus deu para talentos, na verdade. Deus deu um talento para uma pessoa de cantar, outros para tocar, outros, enfim, tem tantos outros da palavra, né? A gente vê tantos dons, e eles têm que ser usados em prol da igreja, não para nossa própria glória. É isso. Muito bem. Mais alguma consideração de vocês sobre a aula, sobre alguma coisa? Nós já estamos finalizando. Deus abençoe então, tá bom? Sábado de vocês, final de semana. Tudo de bom. Próxima semana a gente está aqui para finalizar esse curso, né? Já finaliza semana que vem, não é isso? Deus abençoe, tá bom? Abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.